Paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para, nesta oportunidade, progredirmos com a nossa aula de Escola Bíblica Dominical, na lição de número 13, de 29 de março de 2020, esse domingo de manhã, você aí no conforto da sua casa, mas certamente com o seu coração ligado para aquilo que Deus tem a ensinar-nos nesta manhã. Nosso tema é o novo homem em Jesus Cristo e a nossa leitura bíblica em classe encontra-se em João, capítulo de número 3, no versículo de número 1 ao versículo de número 16. Diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer este sinal que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus lhe respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes disso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos faleis de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Esse é o nosso texto áureo nesse dia. Para que nós procedamos ao restante da lição, feche seus olhos por uns segundos, entoaremos a nossa voz em oração a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te glorificamos, Senhor, e te agradecemos nessa manhã pela rica oportunidade que o Senhor nos dá, ó Deus, de aprender e saber um pouco mais da sua palavra. Não estamos juntos, ó Deus, em um ambiente físico, mas unidos estamos na perspectiva do mesmo Espírito. Pai, que o Teu Espírito Santo, Deus, onipresente, possa visitar o coração, o lar de cada um dos que estão aqui participando deste momento agora e inundar, Senhor, as nossas vidas com a Tua maravilhosa presença e com a inspiração do Teu Espírito. Deus, nós te glorificamos e te agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Amém e amém. Amados, essa perspectiva de novo homem é algo que ainda dentro dos nossos corações é um tabu, por incrível que pareça. As pessoas tentam fazer um julgamento terrestre, um julgamento de atitudes, um julgamento de uma postura diante daqueles que são ou não serão novos homens em Cristo Jesus. A grande verdade é que numa conversa inicial que o Senhor está tendo com Nicodemos, Deus está já trazendo uma narrativa confrontiva ao encontro deste homem. Afinal, ele decide buscar por Jesus nas madrugadas, no decorrer da noite. Isso fala de um momento em que Nicodemos não estava querendo tornar público ou verdadeiro, ou tornar exposto o seu encontro com Jesus. Mas diante disso, desse acontecimento, um homem que diz querer se aproximar do Senhor, mas apresenta a sua vergonha, agora este homem vai receber de Jesus, talvez
talvez não, a mais linda interpretação resumida de toda a palavra do Senhor, que é o versículo de João 3,16, que todos nós conhecemos, onde Cristo vai resumir todo o seu objetivo de obra salvífica e entregar ao coração desse único homem que o estava buscando na madrugada. Diante dessa verdade, todo homem que for nascido verdadeiramente de Deus, que ele for apresentar essa postura de novo nascido, algumas coisas terão que ser mudadas na vida dele. Porque muitos de nós pensamos que nós chegamos a Jesus como Nicodemos chega e que nós vamos poder permanecer na nossa vida inteira como Nicodemos, querendo ter encontros com Jesus às cegas, querendo ter encontros com Jesus às escondidas, mas isso ainda são posturas de velhos homens. Nós precisamos ainda ter em nossas vidas atitudes diferentes que demonstrarão que somos realmente novos homens na presença do Senhor pelo poder de Cristo Jesus. A palavra vai dizer que a gente não conhece uma árvore senão pelos seus frutos. Eu já cansei de dizer isso nas aulas para os senhores, nas vezes que me é dada a oportunidade aqui na igreja de falar em algo relacionado a esse tema, de que um fruto ele é dado em porções externas de uma árvore. Sendo assim, é impossível manter um fruto verdadeiro, escondido, ele vai aparecer em um momento ou outro do mundo. Então nós vamos ter duas perspectivas de um novo homem. Um homem que renasce primeiro no seu espírito, para demonstrar depois na sua carne a marca do seu renascimento real e verdadeiro, que é o no espírito. Homens que nascem apenas no fruto da sua carne, mas que possuem um espírito totalmente rebeliado, não são considerados, em base a essa palavra, novos homens. Pelo contrário, são homens nas mesmas práticas. Lembre um pouquinho, retrocedendo, que quando Deus fez Adão, o objetivo de Deus em fazer Adão era criar um homem perfeito, um homem com um relacionamento perfeito com Deus, um homem perfeito em toda a sua plenitude, em todo o seu ser, em toda a sua mente, em todo o seu espírito, em todo o seu intelecto, mas esse homem agora vai deixar o Senhor e vai decidir a pecar, e daí então começa a destruição gradativa da humanidade. E essa degradação, ela vai ser outra vez, e essa degradação vai ser desfeita, nossa vida vai ser restaurada através do sangue de Cristo Jesus, na obra redentora da cruz do Calvário. Então, diante desta introdução, é que nós vamos dar prosseguimento na lição, com a mente aberta, entendendo o que Deus quer falar aos nossos corações nesta manhã. Amém? Então, ponto de número 1, o nascimento do novo homem. Jesus ensinou a Nicodemos, renomado mestre da lei, que o novo homem não é gerado nem da carne e nem do sangue, mas de Deus, da água e do Espírito. Nascido não do sangue e nem da carne. No prólogo de seu evangelho, o apóstolo João afiança que o novo homem em Cristo é antes que tudo uma criação espiritual, não é gerado nem do sangue e nem da carne, mas de Deus. Apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos renascer para Deus através dos méritos de Jesus, o último Adão. A atuação do Espírito Santo no interior do ser humano é o milagre mais expressivo que Deus pode operar em nossas vidas. Ao nascer de novo, o homem experimenta um novo Gênesis, a comunhão plena com o Pai Celestial. Romanos 8, capítulo de número 8, versículo de número 16, nós iremos ler essa referência, porque ela é muito importante para a compreensão. E diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então agora Deus precisa, vamos dizer assim, consertar aquilo que o próprio homem destruiu com as suas práticas no decorrer da história. Vale lembrar que a mesma palavra vai dizer que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O mesmo livro de Romanos vai trazer essa verdade. E quando essa verdade chega, nós percebemos que todos os homens perderam totalmente a comunhão, os seus laços estreitos com Deus. E como restaurar essa aliança?
Essa aliança foi tentada restaurar durante diversas e diversas vezes no Antigo Testamento, onde um pedaço de carne, onde um bezerro, onde um carneiro, onde uma oferta era entregada diante do altar do Senhor, como figura expiativa, a fim de que por algum período aquilo pudesse cobrir o sangue, com o sangue a vergonha, o pecado do povo, e então trazer de Deus a redenção pelo seu pecado. Mas isso não era perpétuo, isso era passageiro. Portanto, o que Jesus estava querendo dizer para Nicodemos é que tudo o que eles faziam até aquele momento, que todo aquele sacrifício que era feito por meio de sangue e de vida de animais, não era capaz de trazer dentro deles e de gerar dentro deles a mudança perpétua necessária que o homem deveria viver para ter uma vida plena outra vez com Deus. O que isso quer dizer, portanto? Quer dizer que nenhum esforço humano, quer dizer que nenhum atributo que o homem possa ter, quer dizer que nenhum voto, quer dizer que nenhuma atitude, nada do que o homem possa apresentar no seu esforço, na sua força para Deus, é capaz de redimir o erro que nós cometemos na nossa alma, no nosso coração, no nosso próprio intelecto, no nosso próprio entendimento, desconstruindo ou tirando a identidade real do nosso espírito e levando-a para perto do pecado. Nada do que o homem possa fazer vai poder refazer ou redimir esse erro do homem. E aí nós precisamos abrir um parêntese, porque nós precisamos entender que nós não somos salvos pelo nível de crente que somos, ou pelo tanto que oramos, ou pelo tanto que jejuamos, ou pelo tanto que fazemos voto, ou pelo tanto que pagamos propósito, ou pelo número de culto que nós assistimos. Tudo isso nós fazemos porque dentro do nosso espírito nós já reconhecemos que não há mais ninguém e que não há nada e nenhum esforço que eu possa fazer ou que qualquer outro ser humano aqui na terra possa fazer para construir em mim outra vez aquilo que o pecado destruiu, senão o Jesus Cristo, o Senhor dos senhores, o Deus Todo-Poderoso, que é o único capaz de nos fazer nascer outra vez através do seu Espírito. Era isso mesmo que ele dizia, que o mesmo Espírito que levantou Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará. Esse texto pode ser aplicado em diversos contextos e eu quero aplicar ele nesse contexto. O mesmo Espírito que levantou Jesus dentre os mortos é o Espírito que toma pela mão do homem caído, levanta esse homem, o faz vivo, ter uma alma viva pelo sangue de Jesus através da graça que ele entregou na cruz do Calvário, e a partir daí, somente a partir do momento em que nós reconhecemos a graça do nosso Senhor Jesus Cristo como a única coisa capaz de nos tornar reconciliados com Deus, é que nós poderemos dar prosseguimento naquilo que é ser um novo homem ou uma nova mulher em Deus. Amém? Então nada do que o homem possa fazer e nenhum esforço que nós, enquanto seres humanos, executamos, vai ser capaz de desfazer aquilo que o pecado gerou em nós. É só a graça, é só o sangue de Jesus, é só o Espírito de Deus. 2. Nascido de Deus. O nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista como um ato de nascer de Deus. Isso implica a aceitação pela fé do plano da salvação de que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. Tornar-se nova criatura em Cristo é o auge da bem-aventurança humana. Logo, nascer de Deus é tornar-se filho de Deus pela fé. Entenda esse reconhecimento como uma aceitação de Deus pela nossa pessoa. Nós usamos um termo em que eu aceitei a Jesus ou eu aceitei a Cristo. Na verdade, nós reconhecemos o que Ele fez por nós. E quando nós reconhecemos o que Ele fez por nós, nós entendemos verdadeiramente que não é Ele que precisa de mim, mas que sou eu que preciso dEle. E que sem Ele nós não somos nada. E isso nos dá direito a sermos chamados
filhos de Deus. Da maneira como nós nos organizamos enquanto igreja, isso é muito comum ver em qualquer denominação e não somente na nossa, que o ato externo de a gente erguer a nossa mão em um evento, em um culto, uma determinada reunião e declarar, aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, torna-se como a expressão que nós temos de que essa pessoa se entregou ao Senhor ou entregou o seu coração a Deus. Vamos ver aqui uma coisa. Isso pode ocorrer junto com o verdadeiro reconhecimento dentro do Espírito. Mas será que você nunca se perguntou quantas pessoas que ergueram as suas mãos e depois, ao sair daqui de um culto neste local ou de alguma reunião que você participou, fosse levar a sua vida como se nada do que ele tivesse dito tivesse importância? É porque existem duas opções aqui. Existem pessoas que acreditam ser convertidos, mas na verdade apenas são convencidos de quem Jesus é. Pessoas que permanecem na casa por medo do inferno. Pessoas que permanecem na casa porque têm medo de magoar os seus pais. Pessoas que permanecem aqui porque têm medo do que o que A ou B vai dizer. Mas o objetivo real dessas pessoas nunca foi amor verdadeiro a Deus. Não existe um reconhecimento da graça nesse momento. O propósito que me motiva a estar aqui, na verdade, não é Ele, é qualquer outra coisa menos Ele. O homem que é um novo homem, ele é nascido de Deus. E quando eu sou nascido de Deus, eu entendo que Ele é o mais importante que eu tenho. Se eu estou aqui é por Ele, se eu canto é por Ele, se eu prego é por Ele, se eu congrego é por Ele, se eu ensino como estou fazendo, tentando fazer nesta manhã, é por Ele. Se você está aí com a sua Bíblia aberta, com a sua revista aberta, prestando atenção nessa aula, é por Ele. Se nós, ainda que o isolamento não nos permitisse estar juntos, mas temos a nossa vida congregacional, é por Ele. A motivação maior da nossa vida é Ele. Não existe novo homem se ele não estiver fundamentado e o seu propósito em tudo o que fizer não for Ele. Então, portanto, meus irmãos, o novo homem trabalha por Ele, o novo homem anda por Ele, o novo homem se veste por Ele, o novo homem congrega por Ele, o novo homem tem compromisso por Ele, porque entende que agora ele faz parte da família dele e eu não posso desapontar o meu Pai. O meu Pai, o meu amado Deus, que através do seu Filho Jesus Cristo me deu direito a participar dessa família celestial. Amém? Glória ao nome de Jesus, glória ao nome do Senhor por isso. Nós fazemos a nossa decisão com a boca. Eu não estou dizendo que isso está errado. A palavra diz que com a boca confessares e no seu coração creres. Então não é somente que nós possamos falar. O meu ato de fala precisa ser expressado na minha alma em crença, em amor ao meu Deus. Amém? Terceiro ponto, nascido da água. O batismo em água só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Se devidamente observado, simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Cristo, como também o renascimento espiritual daquele que recebe como Salvador e Senhor. Dessa forma, cumpre-se o que Paulo escreveu, asseverando-se que Jesus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Dessa experiência, ressurge o novo homem em Jesus Cristo. Amém? Então, somente dessa experiência que nós vamos viver em uma segunda oportunidade, depois de feita a nossa decisão, é que nós encontraremos agora um homem que vai cumprir esse ato de simbolismo para demonstrar que ele está sendo renascido. O batismo é um ato de fé, o que nos leva a pensar que um batismo feito sem fé, não que seja inválido, mas é um ato inútil para essa pessoa.
Gente, nós precisamos entender uma coisa, que a palavra do Senhor e aquilo que Ele nos deixou como ensinamento, no final dos finais só vai servir para duas coisas. Ou me absolve por completo, ou ela me condena por completo. Uma pessoa que não vive a sua vida por fé, que está fazendo aquilo ali por mero simbolismo humano, ou por conta da exigência de alguém, ele não está fazendo pelo real propósito. Esse simbolismo é a demonstração daquilo que está acontecendo no meu espírito. Quando verdadeiramente eu me entrego ao Senhor, eu sou lavado pelo seu sangue, eu sou limpo pelo seu sangue, os meus pecados são perdoados pelo poder do seu sangue, e a partir daí eu sou um novo homem, e você é um novo homem, uma nova mulher, pelo poder de Cristo Jesus. Aleluia. Nascido do Espírito Santo. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. É Ele quem opera o novo nascimento. Olha o que João 3,6 está dizendo. Porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é vida, é paz. Romanos 8, capítulo de número 6. É lindo esse texto, porque assim, quando nós nos inclinamos para o Espírito de Deus e Ele começa a falar dentro dos nossos corações, isso vai gerando em nós vida. Afinal, o Espírito Santo do Senhor é o único capaz de convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça, trazendo à tona os seus erros, trazendo à tona os seus malefícios, trazendo à tona tudo aquilo de errado que ele fez. Olha o que vai dizer João 3, versículo de número 6. O que é nascido da carne é da carne, mas o que é nascido do Espírito, esse é Espírito. Um homem que o Espírito Santo de Deus atua dentro dele em mudança, ele nunca vai ser o mesmo homem, ele não vai arrastar de trás aquilo que supostamente as pessoas dizem que vem porque são assim, eu nasci assim, eu cresci assim, foi assim que eu aprendi. Não, tudo o que é de ruim na nossa vida, o nascimento no Espírito vai trazer mudança. O Espírito de Deus me aceita como eu sou, mas Ele se recusa que eu permaneça como eu estava. O que isso quer dizer? Quem fala isso é Max Lucado, mas o que isso quer dizer? Quando eu chego até Jesus, Jesus não está interessado no que eu fiz, Jesus não está interessado no que eu pratiquei, Jesus não está interessado como eu sou, mas agora daqui em diante, o processo que o Espírito de Deus vai me levar já não serve mais, tudo aquilo que antes eu carregava sobre a minha vida. É por isso que a minha conversa tem que mudar, é por isso que o meu pensamento tem que mudar, é por isso que as minhas companhias muitas vezes têm que mudar, é por isso que muitas vezes o ambiente onde eu estou inserido precisa mudar, porque o que Jesus está fazendo nas nossas vidas não permite mais lugares como esse. Nós vamos ficar sobrando. E eu quero dizer algo para você da parte do Senhor. Você, filho de Deus, separado, lavado, remido, quem Jesus tem trabalhado continuamente na sua vida. Existem mesas que já não cabem mais você precisa se levantar de lá. Existem conversas que você não pode mais estar no meio, saia dessas conversas, não participem mais. Existem grupos de WhatsApp que você não deve mais estar, não é lugar de um filho de Deus. Existem, meus irmãos, existem situações, embaraços que já não se enquadram mais naquilo que Jesus tem para fazer da sua vida. Ele está querendo te levar para uma outra dimensão através da obra do seu Espírito. Fuja, corra desses lugares, se abrace com Jesus, porque Ele vai te compensar em tudo, em tudo, em tudo. Amém? Glorifique a Deus por isso. Glorifique a Deus por isso, porque só Ele é capaz de trazer para as nossas vidas um novo. Só Ele é capaz de trazer para os nossos corações aquilo que nós tanto precisamos.
E irmão, dói no início, é difícil, mas com o Espírito do Senhor, tudo que nós pensamos que um dia iria fazer falta, tudo que nós imaginamos que um dia não conseguiríamos viver sem, agora vai sendo compensado pela presença de Deus, pela presença maravilhosa de Jesus, pelo gozo de estar com Ele, pelo amor, pela alegria, pela unção e pelo poder. E nós começamos a entender que tudo que vivíamos antes e tínhamos por importância não vai passar de esterco, como dizia o apóstolo Paulo, porque maior e melhor é estar com Ele do que em qualquer outro lugar aqui nesse mundo e nessa terra. Amém? Bom, irmãos, nós vamos passar para o ponto de número 2, a justificação do novo homem. O novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo, nós já falamos, num contexto de injustiça e pecado. Por isso, precisa de um novo status diante do tribunal de Deus, a justificação pela fé. Esse termo justificação, ele é um termo muito usado nos tribunais. É como se ele estivesse trazendo agora um termo jurídico para dizer bem assim: agora nada mais vai poder vir em contra esse homem, porque tudo que eu precisava fazer ou argumentar ou entregar ou colocar diante de todos para que ele fosse absolvido, eu já fiz, incluso pagar a pena que é necessária pelo que ele cometeu. Então esse termo, ele é um termo muito encontrado no capítulo de número 3 e no capítulo de número 4 do livro de Romanos. Se os irmãos puderem depois aí na sua intimidade ler um pouco sobre isso. O capítulo de número 5 vai falar especificamente da justificação. É lindo, 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 lindo. Eu recomendo essa leitura para a sua casa. A inutilidade da justiça humana. Nossas obras, ainda que boas, aparentemente meritórias, não nos salvam e nem nos justificam diante de Deus. Aliás, são elas consideradas trapos de imundície. Só existe um meio de obtermos a salvação e de nos justificarmos perante o justo juiz. A fé nos méritos perfeitíssimos do Senhor Jesus Cristo. Olha o que diz Romanos, capítulo de número 5. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Quando Paulo vai começar a ensinar aos romanos, ele vai fazer uma analogia à lei e ao que hoje nós vivemos, que é a graça. Os judeus na época não aceitavam que o evangelho fosse pregado aos gentios. Então agora Paulo vai precisar usar das figuras que eles conheciam muito bem, porque todo judeu era ensinado desde criança, vai precisar usar dessas figuras para que ele consiga exemplificar aquilo que Cristo está fazendo. Então ele vai começar a dizer: antes vocês praticavam a lei, para que por meio delas vocês pudessem justificar. Mas uma verdade é que essa lei não justificava ninguém, ela só mostrava o quanto vocês estavam errados. E no final dos finais, ninguém conseguia se justificar por meio dela. Ele vai trazer o exemplo de Abraão, que foi justificado antes da circuncisão, no momento em que ele acreditou em Deus mediante a sua fé. Então, o que Paulo estava querendo mais ou menos dizer aos romanos era: o que Deus propõe para você hoje já aconteceu antes, é só vocês que não querem observar. Abraão vai crer pela fé, quando na terra do Ur dos Caldeus ele recebe uma chamada de Deus, e Deus fala que vai fazer dele uma grande nação. Abraão sai de onde está, sem ser circuncidado, sem ser praticante da lei, sem ser qualquer outra coisa, mas deste homem agora, um homem que através da fé, o simples fato dele dizer assim: eu acredito no que Deus está falando para mim, o que Deus vai fazer na minha vida e onde Ele vai um dia me levar. Essa nossa crença, agora aplicando para a nossa realidade na obra salvífica de Cristo, é o que vai trazer para mim e para você justificação, e não nada do que nós fazemos aqui.
e não nada do que nós humanamente podemos entregar para Deus. Será que Deus não tem alguém que poderia servi-lo melhor do que eu ou do que você servimos? Será que Deus não tem uma pessoa aí que pode fazer para Ele muito melhor do que aquilo que eu oferto, do que você oferta? Tem gente no mundo que canta melhor do que nós, que prega melhor do que nós, que ensina melhor do que nós, que tem um conhecimento melhor do que todos nós, se nós pudéssemos colocar. Mas o que vai pesar diante de Deus não é nada disso, porque nós não seremos justificados pela nossa obra, nós seremos justificados por meio da nossa fé. Eu creio que Ele é o Filho de Deus, que desceu do céu, que morreu numa cruz, que ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, desceu no inferno, tomou a chave da vida e da morte, vai um dia também me levar para morar com Ele, e sem Ele ninguém vai chegar a lugar nenhum, porque só Ele é quem tem a chave do céu, e só Ele pode nos dar entrada lá. Só existe um mediador, e esse é Jesus Cristo nosso Senhor. Então somente essas verdades, por mediante a nossa fé, serão aquelas capazes de nos justificar diante de Deus. Ou você acha que alguns dos nossos feitos vão poder ser postos em comparação com os nossos pecados, meu irmão? É claro que não, é claro que não. A fé que nós temos em Jesus Cristo vai ser... Ele agora vai trazer o efeito de cordeiro dele sobre as nossas vidas, onde Deus não vai conseguir olhar o pecado que existe em nós, porque Deus vai ver e vai dizer assim: este homem amou meu filho, se apropriou do meu filho, viveu pelo meu filho, andou pelo meu filho, cantou pelo meu filho, pregou pelo meu filho, ensinou pelo meu filho, foi ao culto pelo meu filho. Esse merece estar comigo, porque ele abraçou, ele quis, ele teve fé, ele creu no meu filho. Amém? A maravilhosa doutrina da justificação. Ao pecador que pela fé recebe a Jesus, Deus lhe concede mais que um mero perdão e muito mais que uma anistia. Concede-lhe o estado de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica de réu. Vamos lá em 1 Coríntios, capítulo de número 6, no versículo de número 11, ver o que esse texto está querendo nos dizer. Capítulo de número 6, versículo de número 11 diz: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de nosso Deus. Este é completamente perdoado e seus pecados inteiramente apagados. Então, quando nós chegamos diante de Deus, o que a doutrina da justificação propõe é que quando nós reconhecemos essa verdade de Deus, Deus esquece tudo o que nós praticamos, Deus abandona tudo o que nós vivemos e agora vai levar em conta a vida que nós levamos com o Senhor Jesus Cristo. É por isso que eu volto a dizer que uma árvore só é possível ser conhecida por intermédio dos seus frutos. Não tem como uma árvore que dá fruto podre querer se comportar diante de Cristo como uma árvore que dá frutos bons. Portanto, eu tenho que ter uma alma e um coração e um espírito voltado, porque uma vez verdadeiramente justificado diante de Deus, não existe mais nada a ser pago, não existe mais culpa a me ser imputada. Eu fui absolvido, eu recebo agora o privilégio de ser justificado por Cristo. Então qualquer pessoa que não tem esse privilégio por intermédio da sua fé, que pode viver a vida toda achando que tem, mas um dia ele vai perceber que todos os seus erros e todos os seus pecados, que toda a sua culpa ainda está recaída sobre essa pessoa, e ela vai precisar do sangue de Jesus, e se não tiver naquele grande dia, infelizmente, ficará de fora do grande arrebatamento da igreja. O homem é justo. A partir de sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. De agora em diante, é um justo aos olhos de Deus. Haja vista o que houve com o ladrão que na cruz creu no sacrifício de Jesus Cristo. Ontem eu assisti uma mensagem do pastor Jacques Santoni e ele disse que no reino de Deus as coisas, quando Deus quer, podem ser aceleradas. E isso é um bom exemplo, porque nós temos agora um homem na cruz
que está sendo condenado, ele mesmo é quem vai declarar que está sendo condenado por um verdadeiro e real motivo. Nós temos agora esse homem que vai professar a Jesus no alto da cruz e vai morrer naquele instante. E ouve de Jesus Cristo a seguinte afirmação: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Perceba que uma vida vai fazer diferença para quem teve oportunidade de vivê-la. O que eu quero dizer com isso? Você vai me entender. Existem pessoas que no final da sua vida terão oportunidade de ver a Jesus. E elas reconhecerão e serão justificadas. E existem pessoas que vão viver uma vida inteira dizendo que vivem por Ele. E ao final da sua vida vão perceber que são, na verdade, condenadas por Ele e não justificadas. Lembra do que eu disse no início agora da nossa aula? De que ou o que Ele fala me absolve por completo, ou o que Ele fala me condena por completo. Não é uma questão de tempo, é uma questão de sinceridade. Não é uma questão de quanto eu fiz, ou de quanto eu vivi, ou de quanto eu vi, ou de quanta experiência tenho, mas uma questão de sinceridade. Se eu tenho uma vida sincera, se eu tenho uma vida entregue, se eu tenho uma vida verdadeira com Ele, eu vou ter acesso a tudo que Ele me dá direito. Agora, se eu não tenho uma vida de verdade com Deus, infelizmente, eu ficarei de fora. Então essa lição deve nos fazer reflexionar nessa ideia de que nós precisamos viver hoje, essa verdade nas nossas vidas, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso celular, em todos os aspectos. Eu não sei como anda a sua vida, você não sabe como anda a minha. E sabia que isso é até bom, porque assim, a grande verdade é que até nós testemunharemos encontro de nós no dia do juízo de Deus. Por quê? Porque as minhas próprias atitudes é que falarão em contra ou em favor da minha vida. Entenda uma coisa, se hoje você tem a oportunidade de servir a Deus com tudo que você tem, com tudo que você é, e todos os dias nós decidimos em não fazer. Eu conheço um Jesus de ouvir falar e eu prefiro viver assim. Entenda, não vai haver ninguém que se justifique diante de Deus. Ele vai dizer, eu te dei oportunidade. Eu te dei uma chance, eu falei ao seu coração, eu ministrei a sua vida, eu visitei a sua alma, eu visitei a sua casa, eu lhe falei através da minha palavra, eu lhe falei no louvor e você não deu ouvidos. Então não é uma questão de tempo, é uma questão de sinceridade. Nós precisamos ter, pelo amor de Jesus Cristo, um coração sincero diante de Deus. E é isso que vai importar para Deus, a sinceridade do nosso coração, que vai ser testificada no meu exterior, na figura do novo homem que eu quero passar, na figura do novo homem que eu digo demonstrar, na figura do novo homem que eu digo ser. Tudo aquilo que nós construímos no exterior, sem um interior fundamentado, é como um castelo de areia. Qualquer coisa é capaz de derrubar. Qualquer cutucada de um irmão encrenqueiro, qualquer coisa que falam ao seu respeito, qualquer olhar talvez atravessado que fazem para você, qualquer palavra dita ao seu respeito, é capaz de trazer à tona aquilo que realmente existe dentro de nós. Não tem como nós sermos novos homens e novas mulheres de Deus, se dentro de nós ainda seguir reinando e imperando o que é velho. Cristo nos propõe uma vida constante nesse processo. É tanto que ele vai dizer, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ele está dizendo, siga no processo. Não seja hoje o que você foi ontem, você pode melhorar. Não seja hoje o que você foi antes de ontem, você pode melhorar. Não atue da mesma maneira que você atuava, não fale da mesma maneira que você falava, não pratique as mesmas coisas que outrora você praticava. Então é isso que Jesus está querendo dizer aos nossos corações, que todos os dias nós precisamos viver esse processo, todos os dias nós precisamos viver esse processo em nós, senão nós não chegaremos a lugar nenhum. Terceiro ponto, a santificação do novo homem.
Ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida, até alcançarmos a estatura de varões perfeitos. Diferente do que todo mundo pensa e de alguns hinos que são cantados aí, por exemplo. Deus não espera que eu seja perfeito. Ou, sou humano, não consigo ser perfeito. Hinos que parecem massagear, né, o ego, diferente disso que nós pensamos. O que Deus almeja das nossas vidas é que nós caminhemos em direção ao status de varão perfeito, ao status de homem e de mulher perfeito. É como Deus dizia para nós, ser perfeito e anda na minha presença. Será que Deus exigiria alguma coisa de um homem que ele não conseguiria ser? Evidentemente que não. Então nós precisamos trazer essa verdade bíblica. Nós não podemos usar a justificativa de que não somos perfeitos para seguir nas imperfeições, que nós chamamos de imperfeições, mas na verdade são dadas como pecado diante de Deus. Deus não. Deus quer que nós caminhemos em direção à perfeição, até chegar ao status de varão perfeito, onde teremos o nosso corpo trocado, revestido em glória e viveremos com Deus nesse status de varão perfeito. 1. A santificação como posicionamento. No exato instante de sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo por Deus e pela igreja. Já separado do mundo, torna-se propriedade exclusiva do Senhor. Posicionalmente é santo, embora esteja ainda em processo de santificação. Olha o que diz 1 Coríntios 1 e 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, como todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor deles e nosso. 1 Pedro 2,9, vamos ver o que está dizendo esse texto. 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 9, diz: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amados, nesse exato momento, quando nós aceitamos a Jesus, que Ele nos justifica e diz assim, ninguém pode acusar mais, ninguém pode dizer nada mais, ninguém tem o poder de acusar este homem por nada do que ele tenha feito. Nesse momento, nós também recebemos de Deus o status de santos, de homens e mulheres que vão começar a viver o processo de santificação. No seu significado, a palavra santo quer dizer separado. Então era como se Jesus estivesse dizendo, de agora em diante, você não é só justificado. Você, para seguir sendo justo e justificado, você precisa se separar. Se separar daqueles que a imundície para eles ainda é comum, para aqueles que o pecado ainda é comum, daqueles o qual a tristeza, a angústia, a mentira, a bebedice, o álcool, as drogas, a prostituição, a fornicação ainda é comum. Esse processo é como se Deus estivesse dizendo, você já não cabe mais naquilo. Se separa, vai para um ladinho. Eu não quero que você se suje outra vez, né? Isso significa que nós já terminamos o processo de modo instantâneo? É evidente que não. Isso significa dizer que Deus está nos apartando para levar para o processo que vai nos aperfeiçoar até o fim das nossas vidas e nos levar ao status de varão perfeito. Amém? Entendido em relação a isso daqui? Volta só um minuto abrindo um parênteses. Se você tiver alguma pergunta ou algum questionamento, né, pode deixar aí nas perguntas da live e eu estarei respondendo assim que, na medida do possível que eu puder responder, né, vai ser um prazer poder ajudar você a retirar as suas dúvidas. A santificação como um processo. O novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo e realmente o é, terá de submeter-se a um longo e disciplinado processo de santificação, até que venha a alcançar a estatura do Filho de Deus. Na santificação do novo homem, a palavra de Deus é imprescindível, pois nos conduz ao ideal cristão.
perfeição e santidade, para que tudo sejamos imagem e semelhança de Deus. No mesmo livro de João, Jesus vai afirmar que nós já somos limpos pelas palavras que ele nos tem falado. Então, o que isso quer dizer? Quando nós começamos a nossa vida com Deus e somos separados como santos, Deus agora nos coloca para viver nesse processo. Esse processo agora servirá para dentro de nós, para dentro do nosso ser, dentro do nosso interior, começar a trabalhar dia após dia e que através desse processo a gente comece a deixar as antigas práticas, deixar aquilo que não agrada a Deus, deixar aquilo que nos afasta de Deus. Esse processo, ele também pode ser incluído ou agregado a ele o processo da renúncia, porque é aqui onde nós teremos que fazer decisões cruciais para as nossas vidas. Eu entendo que talvez isso não seja pecado, mas seguir na prática disso me afastará de Deus. Eu entendo que talvez isso não pode ser catalogado como um erro, mas me entregar inteiro para isso vai me afastar de Deus. É pecado, é idolatria, eu preciso me separar de Deus. Então é durante esse processo é que a palavra de Deus agora vai ser posta como espelho na minha vida e as verdades de Deus serão refletidas na inverdade do meu espírito e eu vou precisar começar a mudar, a me adequar, a me enquadrar naquilo que Deus quer que eu seja e não enquadrar a Deus a minha realidade, sim eu me enquadrar na realidade de Deus. O Senhor me propõe o caminho. Se Ele me propõe o caminho é dele, a porta é dele. E Ele não vai fazer obras adequativas na porta para que eu, quadrado, largo, arredondado, grande e espaçoso, passe por essa porta. Eu preciso entrar no processo de lapidação. Esse processo é a santificação. Começo a deixar tudo aquilo que outrora vai agregando e consigo adentrar na porta estreita, pelo caminho apertado. A santificação é a vontade de Deus no novo homem. O novo homem é impossível sem o processo de santificação. Quanto mais nos santificamos, mais parecidos nos tornamos com o Senhor Jesus. Logo, somos imitadores. Logo, devemos ver a santificação como a vontade suprema de Deus para a nossa vida. Mas se pecarmos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda a injustiça e impureza. Que a igreja de Cristo volte a pregar com mais instância e urgência a doutrina da santificação. Nenhum impuro ou profano entrará na Jerusalém celeste. Portanto, irmãos, se nós freamos esse processo na nossa vida, se nós achamos que tudo o que tinha para ser feito já foi feito, se nós pensamos que tudo o que era para ser realizado já foi realizado, nós estamos enganados, nós estamos inteiramente enganados. Nós seguimos vivendo esse processo. Eu volto a dizer, não tem como eu ser amanhã o mesmo homem que fui hoje, ou não tem como ser hoje o mesmo homem que fui semana passada. Eu preciso evoluir em Deus. Eu preciso deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar no meu interior, trabalhar na minha vida, trabalhar no meu coração, visitar as áreas mais escuras da minha alma, penetrar nas áreas mais escondidas no meu coração, aquilo que a gente guarda 7 chaves, aquele trauma que a gente não quer falar para ninguém, aquela tristeza que a gente não tem coragem de exteriorizar, aquela nossa revolta que a gente pensa que não existe mais, mas que me influencia todas as vezes que eu decido ser obediente. Então, tudo isso precisa ser trabalhado hoje na minha vida, na sua vida, dentro do nosso coração, porque é esse o processo que Deus quer para as nossas vidas. Uma certa vez, onde eu ensinava para os jovens e adolescentes lá em Rondônia, eu disse uma coisa para eles: ninguém entra no céu de mochilinha, nenhuma linguagem para que eles pudessem entender. Não existe moldes para as nossas cargas no céu. Ou nós entramos aliviados por Deus e justificados por Ele e santificados por Ele, pelo processo que Ele nos impõe, ou nós não entraremos lá. Em outras palavras, não tem espaço para mentira, para a fornicação, para o adultério, para a prostituição, para a feitiçaria, para a idolatria. Não existem espaços
para que isso entre comigo na porta estreita. E não tem como eu entrar e como se isso se arrancasse de mim pelo fato de que eu entrei. Eu preciso decidir deixar. E o nome disso é renúncia. E quando eu deixo, eu estou aí evidenciando e mostrando que verdadeiramente eu sou um novo homem. Porque eu entendo, pode até me nutrir em prazer, mas não vai ser benéfico para a minha vida. Não vai me levar a lugar nenhum. Amém, irmãos? Então, isso tem que estar nos nossos corações. Nós precisamos ter essa verdade certa dentro de nós. Nós não podemos ignorar isso. Nós precisamos ter essa certeza, ter essa ideia de que nós precisamos viver uma vida constante de entrega, de renúncia, de santificação na presença do Senhor. Não existe um de nós que ainda não precisa melhorar. Não existe um de nós que ainda não precisa se santificar. Jesus dizia, nos últimos tempos, se você está sujo, suje-se ainda. É como se ele dissesse, faça então tudo o que você quer fazer, tudo o que você deseja fazer, porque vai chegar uma hora que você vai querer fazer e você não vai poder. Aí ele vai dizer, quem for limpo, limpe-se mais ainda. Porque ele diz, por você estar se limpando, é sinal de que você quer estar comigo em um lugar de gozo eterno. Então se esforce mais, se entregue mais, seja mais intenso no seu relacionamento comigo. Porque aí você vai vir para um lugar onde você não vai precisar mais, vamos colocar aqui, daquilo que você tinha na terra para se relacionar comigo. Eu serei pleno em você e você será pleno em mim. Eu alumiarei este lugar. Você virá para um lugar onde não tem lugar para tristeza, não tem espaço para angústia, não tem espaço para mentira, não tem espaço para medo, não tem espaço para competitividade, só vai ter espaço para paz, para gozo, para alegria. Então vale a pena viver esse processo. Vale a pena nós colocarmos na balança como temos vivido diante de Deus e realmente saber se nós estamos caminhando por essa natureza de novo homem que somos, ou se nós estamos fazendo por um propósito terreno, que não é o Senhor Jesus Cristo. Então, diante dessa palavra e dessa conclusão, é que eu quero orar com você nessa manhã. Não esqueça de responder as questões da sua revista, da sua lição. Certamente Deus vai lhe ajudar a fixar essas ideias e você vai continuar sendo essa bênção que você é. Feche os seus olhos, oremos ao Senhor agradecidos por esse ensino. Volta a lembrar qualquer pergunta ou questionamento, pode deixar no vídeo que a gente vai responder na medida do possível. Os irmãos vão poder conferir as respostas lá. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te glorificamos, ó Deus, e te agradecemos, Jesus, por essa rica oportunidade que o Senhor nos dá, ó Deus, de estarmos aqui aprendendo, Senhor, da Tua palavra, Senhor, ouvindo os Teus ensinamentos, ó Deus, ouvindo as Suas verdades, aquilo que o Senhor tem, ó Pai, para as nossas vidas. Deus, que o nosso ser realmente possa, Senhor, ser um ser novo, um novo homem nascido em Ti, um homem que não nasce pelos propósitos terrenos, mas que nasce pelo propósito do Seu Espírito, um homem que não caminha segundo o propósito daqui da terra, mas um homem que caminha segundo o propósito do céu, o propósito do Senhor, que nos é entregue através do Seu Espírito Santo. Confirma, ó Deus, essas palavras, confirma, Deus, em nós, ó Deus, o Seu querer, e que nós, todos os dias, Jesus, possamos viver essa vida, ó Deus, de entrega, de renúncia, de santificação, porque nós queremos se encontrar contigo na glória. Pai, permaneça conosco, nos ajude, nos ensina em tudo através da sua palavra, em nome do teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua atenção. Tchau.